Extra pauta, atendendo o seu requerimento, senador Ivo Cassol. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria que eu passo a ler aqui a pouquinho o relatório desse projeto que veio da Câmara sobre a liberação da fosfolamina em paciente com câncer. Antes eu quero aqui também registrar a presença aqui na CCT do coordenador da CONEP, presidente do Conselho, Jorge Venâncio, que é da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, coordenada pelo doutor, e foi coordenado pelo doutor Paulo Hoffmann, patrocinada pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, aí da cidade do Aloísio, onde foi aprovado pela CONEP em dia 4/3. O início deve ser iniciado conforme proposta no início do mês de abril, que terá a participação de 1.000 pessoas. Para mim, já podia começar com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, porque é tantos pacientes com câncer. A produção do medicamento deve ser iniciada no laboratório contratado na última semana agora do mês de março. Então, portanto, só para frisar, está aqui presente Jorge Venâncio, que é coordenador e presidente do Conselho da CONEP e que já foi autorizado pela CONEP o uso em pessoas. Então, portanto, está aí a prova que não faz mal. Antes de ler o relatório, no primeiro dia do ano legislativo deste ano, eu estive também com o ministro Celso Pancera, que tem 2 laboratórios, um em Florianópolis e outro em Fortaleza, que a Ciência e Tecnologia está fazendo a pesquisa do medicamento. E ficou comprovado, só falta divulgação, então por isso eu fico triste que infelizmente no governo as coisas não andam, que não há toxicidade, que não é tóxico para a vida, para a pessoa, esse medicamento. Então, contanto, vem de encontro com esse projeto de lei que veio da Câmara. E antes de ler o projeto de lei, eu também quero agradecer aos meus colegas que compraram essa briga junto comigo, aqui do meu lado, do lado esquerdo, o senador Blairo Maggi, foi o primeiro senador que eu dividi com ele, na época, quando eu comecei a comprar essa briga para a liberação da fosfolamina para as pessoas. Quando eu fiz o primeiro discurso, o senador Blairo Maggi esteve do meu lado e, ao mesmo tempo, eu recebi uma ligação, e eu gostaria aqui, nós estamos aqui com vários médicos, está aqui o senador Moca, está aqui o senador Eduardo Amorim, que são médicos. Nós recebemos eu recebi uma ligação, senhor presidente, de um médico proprietário de uma clínica de tratamento, oncológica, que faz a quimioterapia e radioterapia, e eu fiz questão, eu só não posso citar o nome da pessoa e o dono da clínica e a cidade que está, porque ele falou que, pelo amor de Deus, não falasse, porque se falasse, ele ia ser descredenciado. E ele disse bem assim, falou, olha, Cassol, infelizmente, o sistema de saúde, nós temos que seguir os passos internacional. Criança é São Judas Tadeu, adulto é M.D. Anderson. Falou, é igual a gente ter uma franquia do McDonald's, ou a gente segue a regra ou é descredenciado. Mas eu fiz uso da fosfolamina, eu tenho amigos que utilizaram o medicamento, tanto que o senador Blairo está aqui do meu lado. O senador Blairo falou com esse médico, falou com o proprietário dessa clínica, ele falou, não estou aqui falando por questão de dinheiro financeiro, porque a fósforo não dá dinheiro, mas a fósforo salva a vida. Enquanto o tratamento quimioterapia e radioterapia tem algum resultado, mas os efeitos inversos, colaterais, efeitos que prejudicam a saúde é muito maior. Então, portanto, eu quero assim, que antes de começar a ler o meu relatório aqui do voto que veio da Câmara, parabenizar tanto o senador Blairo Maggi, a senadora Ana Amélia, o senador Moca também, que no começo, quando fiz o primeiro discurso, ele falou, Cassol, pelo amor de Deus, vai com mais calma, você está muito afoito. E no dia que ele participou aqui da audiência pública, aqui, ele saiu daqui entusiasmado, entendeu, comprando essa briga. Da mesma maneira, o senador do Mato Grosso, também o Medeiros, também outro lutador que comprou essa briga, Flecha Ribeiro, também o Paim, o senador Dário Berg, também os demais senadores, a Luiz. Esses dias nós estivemos aqui e tivemos discutindo com o senador Eduardo Amorim também, e ele achou que tinha generalizado na área da saúde, que todos os profissionais de oncologia fossem irresponsáveis, só pensassem em dinheiro. Eu falei, nunca generalizei. Nós em todas as áreas temos gente boa, mas em todas as áreas temos carne de pescoço no cego, safado, sem vergonha. Todas as áreas. Não é à toa que teve há pouco tempo atrás aí, Hortes e Prótese, uma CPI aqui nessa casa, apurando os demandos, também o senador Crivella e todos os outros demais que estão aqui, o Hélito, esse jovem que está aqui,
um guerreiro, um lutador, que fez parte da pesquisa desde o começo do professor. E eu quero aqui parabenizar, agradecer todos os pesquisadores, o Renato Meneghelli, o Duvanei, o Marcos Vinícius, o Salvador, o professor Gilberto, também aqui de Uberaba, o professor Otaviano, enfim, todos esses que lutaram, senhor presidente, para que tivesse sucesso, e eles estão colocando essa descoberta à disposição do SUS, sem curso nenhum. Então eu vou ler só o relatório, só queria fazer isso, se eu permitir, porque a matéria é tão importante. Eu sugiro que Vossa Excelência leia o relatório, porque por enquanto nós temos quórum para discutir. Então vamos lá. Então vamos ao relatório, já que Vossa Excelência, mas eu quis dar um diagnóstico, e na última quarta-feira, o Ratinho, eu chamei no primeiro discurso na tribuna do Senado para que ele viesse comprar essa briga, desde o mês de outubro. Ele comprou essa briga, toda quarta-feira ele está participando com pacientes, com pesquisadores, com todo mundo. Então, portanto, nós temos o projeto em mãos, que veio da Câmara dos Deputados, agradecer todos os deputados em nome do Bolsonaro, todos os deputados federais que participaram dessa emenda. Então, o relatório vem ao exame desta Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, o projeto de lei da Câmara PLC, número 3 de 2016, projeto de lei 4.639 de 2016 da Casa de Origem, do deputado Adelmo Carneiro Leão e outros, que autoriza o uso da fosfolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. O artigo 1º define o escopo da lei a ser criado pelo projeto. O artigo 2º determina que os pacientes em diagnósticos de neoplasia maligna terão a liberdade de fazer o uso da substância fosfolamina sintética, fósforo, pílula do câncer, como quem achar melhor chamar, condicionado à apresentação de laudo médico que comprove o diagnóstico e assinatura de termo de consentimento e responsabilidade. O que quer dizer isso? O paciente, o que vai fazer uso do medicamento, tem que assinar um termo de responsabilidade, ou ele ou familiares. O uso da substância nos termos da lei, e é definido pelo artigo 3º como de relevância pública. O artigo 4º, a proposição, olha importante esse projeto de lei, a proposição autoriza a produção, a manufatura, importação, distribuição, prescrição, dispensação, posse e uso da fósforo, independente de registro sanitário, em caráter excepcional. Vou tornar a repetir, o projeto de lei é em caráter excepcional, que os pacientes que estão com câncer, aonde eu chego em aeroporto, em todo lugar, um dia 10, no outro dia 50, e uma semana seguinte é 100 pacientes em busca de medicamento, e não é só comigo, é com todos os senadores, está assim, com a maioria dos senadores que tem acesso direto ao público. Então, em caráter excepcional, enquanto estiverem em cursos, estudos clínicos acerca do produto, até concluir os estudos clínicos. No entanto, a prescrição e dispensação de substâncias dos agentes regularmente autorizados e licenciados pelas autoridades sanitárias. Após a apreciação por este colegiado, a proposição será encaminhada à análise da Comissão de Assuntos Sociais, CAS, de onde seguirá o plenário, e aí eu aguardo que consiga ser aprovado. Análise, eu estou aqui com a análise, vou ser breve também na análise aqui. A competência dessa comissão para apreciar a matéria encontra respaldado no inciso 1º e 8º do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, considerando que a proposição será subsequentemente analisada pela CAS. A fósforo foi desenvolvida por pesquisadores do Instituto Químico de São Paulo, da Universidade de São Paulo, liderado pelo professor Gilberto, e utilizado com sucesso no tratamento de pacientes com câncer desde a década de 90. A importância da substância para os portadores de câncer em estágio avançado foi demonstrada em audiência pública realizada por esta comissão, em conjunto com a CAS e Direitos Humanos. Foram inúmeros médicos e pesquisadores renomados que aqui compareceram para oferecer aos parlamentares seu testemunho de eficácia da fosfolamina no combate a mais variados câncer, de forma de câncer, seja na produção pediatra, seja em adulto. É de amplo conhecimento público que a descoberta da substância não seguiu o trâmite habitual do desenvolvimento de medicamentos antineoplásticos. De fato, alguma etapa que deveria ser precedido, sua distribuição aos pacientes oncológicos não foram cumpridos. Por que não foram cumpridos? Porque os laboratórios, a gente não tem interesse que isso vá para frente. Tanto que o grupo de trabalho constituído pelo Ministério da Saúde, proposto aqui naquele dia da audiência pública, até hoje, 5 meses depois, não tem um resultado de nada. 5 meses depois não tem nada de resultado. No entanto, o Estado brasileiro inclui ao Poder Legislativo,
não pode ignorar o fato de estarmos diante de uma das mais relevantes descobertas médicas dos últimos anos. A resposta clínica para diversos tipos de neoplasia avançada foram espetacular, se comparada à terapêutica convencional. Ademais, essas respostas são acompanhadas de poucos efeitos adversos e um custo ínfimo. Este último aspecto não deve ser menosprezado, afinal, o gasto do Sistema Único de Saúde nos planos de saúde e as famílias com medicação antineoplástica são elevadíssimos. O surgimento de alternativas terapêuticas de baixo custo vai representar para muitos pacientes a única chance de sobrevida frente ao diagnóstico de uma neoplasia maligna avançada. Para a oncologia, estamos certos que o advento da fósforo representará uma revolução na luta contra o câncer, assim que os estudos clínicos estiverem concluídos. Em virtude da repercussão da mobilização liberada por deputados e senadores para garantir a fósforo aos pacientes, o Ministério da Saúde editou a portaria, que eu acabei de falar, que não deu em nada até agora, com esse grupo de trabalho. Infelizmente, contudo, os pacientes oncológicos, especialmente aqueles com doença avançada, não podem se dar o luxo de aguardar, senhores senadores. Os pacientes que estão com câncer não estão e não têm condições ao luxo de ficar aguardando se daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos vai ser aprovado. Infelizmente, vão tudo a óbito. Não pode dar o luxo de aguardar os frutos desse trabalho. O tempo não milita ao seu favor. Dessa forma, o Congresso Nacional não pode permanecer inerte. Dessa forma, o Congresso Nacional não pode permanecer inerte diante da possibilidade de aliviar o sofrimento e salvar as vidas de milhares de brasileiros. Mesmo que não salve todas, gente, mas se salvar uma, já é o suficiente para nós, senadores, nessa liberação do projeto. Deve fazer uso de suas prerrogativas diante dessa excepcionalidade da situação que lhe é apresentada. Buscar uma solução legal e contempla a necessidade de pacientes sem abrir mão da necessidade da pesquisa clínica desenvolvida com medicamento. É o que fez a Câmara dos Deputados ao aprovar o projeto número 4.639 de 2016, atuado agora no Senado como o PLC número 3 de 2016. É importante salientar que a proposição resulta na atuação de um grupo de trabalho criado no âmbito daquela Casa Legislativa para acompanhar a questão da fósforo, tanto para apoiar as pesquisas clínicas quanto para garantir o fornecimento da substância aos pacientes que dela necessitam. Foi fruto de louvável esforço coletivo coordenado superpartidário dos parlamentares e servidores da Câmara. A autorização do uso da fósforo, previsto no projeto ora analisado pela CCT, pode ser considerado uma variante do chamado uso compassivo de medicamento. Trata-se da modalidade de uso de medicamento novo promissor, que já tem legislação para isso, em qualquer fase do desenvolvimento clínico, direcionada a pacientes portadores de doenças debilitantes graves ou que ameacem a vida e sem alternativa terapêutica satisfatória com produtos registrados no país. Essa modalidade é prevista na resolução direta, porque alguém pode falar assim, mas vamos antecipar isso, mas o uso compassivo já está autorizado em lei, quando tem resultados, já está autorizado em lei. Então, essa modalidade é prevista na resolução da diretoria colegiada da RDC 38 de 12 de agosto de 2013 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, que aprova o regulamento para o programa de acesso expandindo uso compassivo de medicamento pós-estudos. Então, nós temos depoimento de milhares e milhares de pessoas, como temos aqui junto com nós, aqui nessa comissão, a própria Bernadette, que estava em cadeira de roda, que não caminhava mais, após o uso da fósforo, esteve aqui na audiência pública, veio aqui semana passada e está aqui hoje presente novamente por conta própria, sem ninguém pagar as despesas dela para vir para cá, defendendo as pessoas que estão com câncer. Ou seja, a iniciativa da Câmara dos Deputados atua-se com o arcabouço legal sanitário do país. A fim de contribuir para aliviar o sofrimento de milhares de brasileiros e brasileiras acometidos por neoplasia maligna, cabe a esta Casa Legislativa dar seguimento o mais celere possível ao processo de aprovação do projeto da análise. Ao voto, senhor presidente. Voto sim, voto sim, voto sim, tantas vezes que for preciso, hoje aqui, se Deus quiser, amanhã na casa e amanhã à tarde no plenário em regime de urgência. Obrigado. Em discussão, o relatório do senador Cassol sobre a fosfoetalonamina.
Pela ordem da inscrição, senador Aloysio. Senhor presidente, senhores senadores, Presidente. eu compreendo a aflição de que o senador Cassol é um veemente porta-voz aqui no Senado, no sentido de se ver liberada a comercialização e o fornecimento desse medicamento. Quando alguém está acometido de uma doença dessa gravidade, as pessoas se valem de tudo. Tudo para sustentar um fiapo de esperança, um fio de esperança. Se recorre a todo tipo de aceno de recuperação da saúde. Alguns que têm, inclusive, a seu favor, fundamentos já de casos em que tratamentos não convencionais deram resultado. Agora, senhor presidente, é uma regra de competência que está na Constituição que define exatamente os limites da atuação do Congresso Nacional. Essa regra de competência praticamente é a adoção daquele velho brocardo de que o sapateiro não deve ir além do sapato. O Congresso Nacional tem atribuições relevantíssimas, todos nós sabemos. Legislar, modificar a Constituição, fiscalizar o Executivo, pode até decretar o impeachment do presidente da República, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, atribuição para aprovar nomes de pessoas indicadas pelo presidente para ocupar cargos da maior relevância no Estado. Agora, no meu entender, o Congresso Nacional não tem competência para liberar medicamentos que ainda não foram submetidos a testes clínicos. Não tem. Assim como o Congresso brasileiro não tem, assim como o Congresso norte-americano não teria competência para autorizar a liberação de medicamentos sem passar pelo estudo da agência que eles têm lá, que é a Food Drug Administration. Não tem essa competência. E o próprio projeto reconhece isso. Reconhece que é preciso que haja estudos clínicos. Nós acabamos de aprovar um projeto de lei, aqui nessa comissão, o projeto de lei 200, que fala da importância de se adotar regras para conferir, inclusive, agilidade a esse procedimento da realização de estudos clínicos. A comissão se debruçou sobre esse tema, já em audiência pública, e aprova um projeto de lei da maior importância, estabelecendo regras para isso, inclusive com o objetivo da celeridade. A Comissão Nacional de Ética e Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde, a CONEP, já aprovou o protocolo que permite o início da pesquisa clínica. A pesquisa vai ser realizada, está aqui nesse boletim informativo da Comissão de Ciência e Tecnologia. A pesquisa será acompanhada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da USP e será coordenada pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, envolvendo pesquisadores de várias instâncias. Então, senhor presidente, o Congresso Nacional tem competência para muita coisa, mas não tem competência para saltar por cima de algo que é absolutamente essencial para que se comprove a eficácia de um medicamento a ser distribuído para o povo, gratuitamente ou não. Então, apreciando o esforço que é feito para que esse medicamento seja liberado, eu, respeitosamente, voto contrariamente. Creio que o Congresso Nacional não tem competência para saltar uma etapa que é absolutamente indispensável para que um medicamento seja colocado à disposição do público, que é exatamente a realização de pesquisa clínica que comprove a sua eficácia. Em discussão, senador Blairo Maggi. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu não faço parte dessa comissão, presidente, mas vim aqui hoje trazer meu apoio ao senador Ivo Cassol e aos colegas que estão debatendo esse assunto, um assunto de extrema importância para a sociedade brasileira e que tem um clamor social e nacional sobre esse assunto. Como o senador Ivo Cassol mencionou aqui,
aqueles senadores que transitam mais no meio da população, que têm as portas mais abertas ou que circula nas ruas e sente as necessidades que a população quer e precisa, e em determinados momentos até exige um posicionamento mais direto do Congresso Nacional. Esse tema da fossa é um tema absolutamente dominante nas vidas das famílias, em todos os lugares, nas redes sociais por nós andamos. Portanto, eu entendo que devemos ter calma, entendo que as coisas devem ser feitas com parcimônia, só que neste caso, absolutamente nesse caso, não é uma coisa que surgiu ontem, né? Esse é um medicamento, é uma fórmula que vem sendo utilizada praticamente há décadas e que não teve até então a atenção do sistema de saúde para levar adiante. Não cabe aqui discutir, eu já ouvi ambos os lados dizerem por que não andou essas pesquisas, mas o fato é que em muitas oportunidades, quando nós falamos com pessoas que já utilizaram esse medicamento, essa fórmula, a fosfoetilenamina, os resultados são muito bons, os resultados valem a pena. E para pessoas que estão já no final da sua vida, que não têm o que mais fazer, qual mal há em permitir com que elas façam uso nesse novo medicamento? Eu tive essa experiência na minha vida. Uma filha minha, com 16 anos, teve um câncer linfático na flor da juventude, quer dizer, começando a sua vida, um câncer linfático, uma luta terrível, uma luta com todos os recursos que eu podia ter da medicina moderna. Eu fui atrás, fui buscar, mas também fui atrás de tudo que se dizia que podia ser feito para curar a minha filha. Era leitinho da árvore, não sei de que, eu dava para minha filha. Babosa misturada, não sei, eu dava para minha filha. Ela não queria, eu dava para minha filha. Eu fui atrás de tudo. Fui de tudo, curandeiro, bispo, padre, e tudo me ajudou. Tudo ajudou minha filha, e hoje ela já é uma mulher de 37 anos, tem 2 filhos, e vencemos. Mas eu jamais abriria mão, de um mínimo de possibilidade, um mínimo que tivesse um fiozinho de cabelo que pudesse salvar a minha filha. E sei que é assim para a filha de todo mundo. Eu sei que é assim para o pai de todo mundo, para a mãe de todo mundo, a irmã de todo mundo. No fundo, nós que somos pais, que somos seres que já vivemos bastante, quando alguém da nossa família fica assim, e muitas vezes a gente pergunta, por que não é comigo? Eu daria a minha vida para salvar minha filha, os meus filhos, os meus netos. Ora, e não vou correr o risco por causa de um medicamento que a Anvisa ou quem quer que seja diz que ainda eu preciso estudar. Ok, vamos estudar, mas para aqueles que efetivamente precisam na ponta, que não tem mais esperança, olha, gente, não vamos tirar o último fio de esperança das pessoas. A vida é assim, a vida é pelo fio de esperança. O risco na vida é todos os dias, o risco é viver. O risco é viver. Estar vivo é um grande risco, porque daqui a 1 minuto eu posso não estar mais aqui. Mas estou aqui brigando e fazendo gestões para aquelas coisas que eu acredito, aquelas coisas que eu acho que deve ser. Portanto, não tem meu voto aqui, senador Ivo, porque não voto nessa comissão, mas tem meu apoio e terá o meu apoio e o meu voto lá no plenário quando chegar. E parabéns pela sua luta, Ivo. Ivo foi fundamental para que isso pudesse acontecer. Foi o primeiro parlamentar do Congresso Nacional que teve a coragem de trazer esse assunto para dentro para discussão. Fizemos aqui audiências públicas, que foram muito boas, e o resultado está aqui hoje. A Câmara se mexeu, o Senado está se mexendo, e vamos levar adiante. Não vejo razão por que não dar oportunidade às pessoas que tanto buscam um último fiozinho de esperança para permanecer vivo. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Blairo. Senador Telmário. Presidente, senador Lazer, a razão dos órgãos públicos, a razão da coisa pública é, sem nenhuma dúvida, para facilitar e melhorar a vida do coletivo. O homem, ele cria a lei, ele modifica a lei, em prol do bem-estar das pessoas. Sem nenhuma dúvida, a fósforo hoje é uma esperança, um sonho, uma aclamação nacional. E muito rápido o senador Cassol teve essa visão. E ele, quando, sem nenhuma dúvida, bem falou aqui o senador Braulio, ele, quando ninguém acreditava, ele já abraçava essa causa e, por diversas vezes, ele insistia que era necessário.
A Câmara teve essa coragem de trazer esse sonho. A uma hora dessa, o Brasil inteiro está voltado para essa comissão. Na esperança, no sonho, só sabe a dor, só sabe o risco e a necessidade de uma medicação para uma doença como é o câncer, quem realmente teve na pele ou quem sofreu perda nesse sentido. Eu tive duas irmãs que novas se formaram e antes dos 30 anos perderam sua vida por causa do câncer. E sem nenhuma dúvida você vai buscar a medicação onde quer que ela esteja. Esse suspiro onde ele estiver. E muitas pessoas, inclusive um vice-presidente, e talvez, segundo informações, a própria presidente, usou medicamento em experiência vindo de outros países, que não estava aprovado na Anvisa. Porque no Brasil não pode. O Congresso tem poder, sim. Nós temos que trabalhar assim para as pessoas que vejam esse Congresso aprovar coisas aqui absurdas, sem nexo com interesse econômico. Nós estamos tratando de interesse de vida. Nós existimos e trabalhamos para melhorar a vida das pessoas. Então, esse projeto, ele se encaixa perfeitamente na ansiedade da população. Essa casa tem que ter a capacidade de poder, nesse momento, ter a grandeza de aprovar esse projeto, sim. E esse projeto não está com tanta celeridade que deveria estar. Já deveria sair daqui direto para a votação. Mas ainda respeitando a burocracia dessa casa, ainda vai passar por uma outra comissão, que é a CAIS, que é a partir daí que ela irá para o plenário. Então, sem nenhuma dúvida, é um projeto que merece a atenção do Senado brasileiro, a reflexão dos senadores, e a aprovação dessa matéria é fundamental para restabelecer o sonho, a esperança, a vida. O maior patrimônio da humanidade, da pessoa, é a vida. E é por essa que nós temos que cuidar e zelar. Nada importa, não tem lei que importe se ela sacrifica a vida. Nós temos que ter modernidade, temos que ser rápido nas ações. Resultados estão vindo aí, testemunho toda hora, profissionais, pacientes, de que a pílula, a fósforo tem dado resultado, sim, positivo. E não é só para aquele que está em fase terminal, não. Para aquele que vai assinar o termo de compromisso, numa rara exceção que vai ter esse projeto, para começar a agilizar e oficializar a entrega desse documento, tão necessário para a dignidade das pessoas. O câncer mata nas suas diversas espécies. Primeiro, no aspecto psicológico. Quando você é detentor de uma doença terminal, como é o câncer, você já psicologicamente está abalado. Daí vêm as consequências da doença. São um sofrimento longo, não só do próprio paciente, mas especialmente da família desse paciente, querendo substituí-lo, sim, nessa dor e nessa passagem. Portanto, é sem nenhuma dúvida extremamente necessário que a gente aprove esse projeto para levar a paz, a tranquilidade, a esperança, o sonho e a vida do povo brasileiro que hoje está enfermo, precisando desse medicamento. Obrigado. Independentemente do resultado que teremos daqui a pouco na votação, eu quero dizer que a nossa comissão não está aderindo à burocracia. Nós estamos aceitando essa matéria hoje como extra pauta, no sentido de acelerar uma definição da nossa comissão. Senador José Medeiros. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado e Rádio Senado. Senhor presidente, recentemente a Organização Mundial de Saúde fez um comunicado preocupante a respeito do excesso de consumo do açúcar, falando que um dos principais casos de doenças seria o excesso de consumo de açúcar. E baseado nisso, eu comecei a refletir sobre justamente a maciça propaganda que se faz
a respeito de produtos açucarados. E eu coloquei um projeto aqui no Senado, justamente para a gente ter um pequeno equilíbrio, pelo menos. Era para que os produtos com alto teor de açúcar pudesse vir alguma regulamentação da Anvisa, e deixando isso aberto para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, alguma declaração dizendo, olha, esse produto, ou a frase que eles escolhessem. Pois bem, na nota técnica que veio, o projeto teve a opinião da Anvisa, eles disseram que esse projeto não poderia ir para frente porque ele iria ferir, teria a possibilidade de ferir o nosso pacto aqui com o Mercosul e poderia implicar na questão da comercialização dos produtos brasileiros no Mercosul. Então, assim, preocupação zero com saúde pública. Totalmente preocupado com a questão comercial. Na questão da fosfoetanolamina, eu tenho visto realmente uma preocupação totalmente 100% com a saúde pública, preocupado. Eu vi as páginas, saiu uma matéria na Veja, na última Veja, e tenho visto eles se pronunciando em tudo que é folhetinho. Então, eu tenho eu desconfio dessa preocupação toda com a saúde pública. Porque numa situação eles se pronunciam de uma forma, noutra situação se pronunciam de outra forma. Vivem afundados aí nessas filigranas das leis e regulamentos. Então, eu penso que é o seguinte, passamos 25 anos trabalhando nesse... O país passou 25 anos com um produto aí que os médicos trabalhando, não foi para frente, tudo travado. Então, eu acho que chegou o momento da política atropelar as leis e regulamentos, porque tem casos... Em todos os casos, a gente defende que a lei seja única, mas esse caso é um caso que pode mais que a lei. E nesse caso, estamos regulamentando excepcionalmente isso, porque não dá para as pessoas que estão morrendo ficarem à mercê disso tudo, desse cabedal de burocracia, dessa coisa toda. Eu vi a matéria da Veja, olhei com muito cuidado. Temos que nos preocupar, sim, mas eu creio que o parlamento está se portando com responsabilidade, mas também se preocupando com esse lado humano. No momento que o sujeito está desesperado, ele faz qualquer coisa. Basta ver agora, trazendo para o lado da política, na iminência de ser preso, o presidente Lula está virando ministro. Está na iminência de atropelar tudo que é lógica. Então, quanto mais quando o sujeito está morrendo. Então, é por isso que eu vou votar a favor desse projeto. Senador Crivella. Senhor presidente, hoje nós estamos diante de uma situação que merece nossa reflexão. Nós não podemos deixar de ouvir o senador Aloysio na sua preocupação. Por quê? Porque tem a talidomida, que no passado foi liberada também no impulso, até com testes, e deu num oceano de frustração. Foi realmente, nem diria um oceano, um Himalaia de desengano. Por outro lado, estou sentado do lado da Bernadette. Conversei com ela. Bernadette tinha uma neoplasia nos seios, fez metástases para os ossos. Foi para a cadeira de rodas, sobrevivia com morfina. Meu Deus do céu. Tomou a fosfoetanolamina e me disse que esqueceu de tomar a morfina porque de lá para cá não precisou mais. É uma situação. É realmente algo impressionante. Fosse só a Bernadette, nós teríamos que ponderar. Mas são muitas, são várias, são vidas. Nesse momento, senhor presidente, com todo o respeito às ponderações do senador Aloysio, que são incontestáveis, dentro da lógica do bom senso e de experiências passadas. Mas creio que o Congresso Nacional, não sou eu não, o Congresso Nacional vai aprovar essa lei e dar a essas pessoas a possibilidade de tomarem a fósforo. Claro que com acompanhamento médico, eles já estão tomando. Claro que com a lei vamos acabar com a indústria da liminar, porque há advogados, desculpe falar,
mas são desalmados, impiedosos. E não só cobram caro, como também cobram pela manutenção da liminar. Acho que isso redime esses pacientes que, nesse momento de dor, esperam que a gente possa ajudá-los. Eu voto favoravelmente. Senador Flecha, depois senador Amorim. Presidente, serei bastante rápido, como é necessário a aprovação do projeto que regulamenta e regulariza a produção da Foz. Eu entendo o senador Aloysio, meu líder, da posição dele de que existe um protocolo para a aprovação de um medicamento que passa pelas pesquisas clínicas. Eu não tenho dúvida disso. Não se deve atropelar esse protocolo até em função de novo medicamento. No caso específico da Foz, a pesquisa clínica já foi feita, foi demonstrada aqui em audiências públicas que ela já vem sendo usada há anos por médicos com sucesso. E eu, no meu estado, senador Lazier, sou instado permanentemente por pessoas acometidas do mal, me pedindo, pelo amor de Deus, que consiga a Foz. E eu, lamentavelmente, não consegui acesso ainda. Já tive contato lá com um pesquisador lá em São Paulo, para poder ajudar aqueles que se seguram num fio de seda para salvar a vida. O senador Crivella fez referência à dona Bernadette, que está aí. Ela representa todas as todas as mulheres que lamentavelmente estavam, até diria, com o mal e estão se recuperando, como todos os Bernardos também do mundo. Então, nós estamos aqui para aprovar, para ajudar. Eu acho que se a Foz não fizer bem, mal não faz, está provado. Então, vamos dar essa oportunidade àqueles que precisam dela. Lá, os meus amigos lá do Pará, que lamentavelmente estão precisando do remédio, tenho absoluta certeza que terão em breve a possibilidade de ter o remédio para recuperar, se Deus quiser, a saúde de todos eles. Vamos votar que a melhor maneira de acelerar o processo de aprovação da Foz é a gente aprovar o projeto aqui e encaminhá-lo para a CASP. Ok, vamos ver se votamos ainda. Há quórum, eu peço a fineza dos colegas que permaneçam. Temos apenas o senador Eduardo Amorim e depois já poderemos ir para a votação. Senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, colegas senadores, senhor presidente, minha vida profissional foi exatamente cuidando, senador Wilcassol, senador Blário Maggi, de pacientes terminais. Os pacientes eram tratados na oncologia, seja através da quimioterapia, da cirurgia ou da radioterapia, mas aqueles que a medicina entendia que eram terminais, ou seja, não havia qualquer possibilidade terapêutica, e quando eles desenvolviam algum tipo de dor, encaminhava para o nosso ambulatório lá no Centro de Oncologia no nosso estado. Eu conheço, presidente, de perto todos os lados. Sei essa questão do fio da esperança que o senador Aloysio fala, o senador Blário Maggi, é isso mesmo. Mas também eu fico preocupado com essa preocupação que o senador Aloysio tem. Estamos abrindo aqui uma exceção. Com certeza, o melhor de todos os caminhos, para que em outros momentos, em outras etapas, a gente não passe por isso, o povo brasileiro não passe por isso, é vencer essa burocracia. E, para tanto, aprovamos antes o PLS 200, e que ele ande com a celeridade necessária nas outras comissões e que ande com a celeridade necessária em outros cantos. Essa questão da fosfetanolamina, ela não é nova, ela é antiga. Não sou oncologista, sou anestesiologista e também me pós-graduei no tratamento da dor na algologia. Portanto, convivia com esses pacientes dioturnamente. De fato,
tirar a esperança de quem está num único fiozinho realmente é muito triste. É difícil fazer essa escolha. Então, senhor presidente, colegas senadores, não é só a questão do custo, Ivo, não é só isso. Acredito em suas palavras. A indústria, especialmente a indústria farmacêutica, a indústria da oncologia, realmente tem enriquecido a muitos. Eu, honestamente, quero que a fosfetanolamina seja a cura para todos os tipos de câncer. Sabemos que existe mais de 100 tipos de câncer. Mais de 100 tipos. Não sei se é a solução para todos. Só os estudos clínicos, só a demonstração clínica, só a comprovação clínica vai nos confirmar isso aí. Mas, volto a dizer, como quem tratou da dor de muitos e nós ainda não conhecemos com detalhes aquilo que a substância faz com o corpo, nem o que o corpo faz com a substância, chamamos de medicina farmacocinética e a farmacodinâmica do medicamento, mas tirar qualquer esperança é difícil. Mas também, senhor presidente, nós temos que tomar um cuidado, Ivo. Nós temos que tomar um cuidado. Não podemos vender, passar uma falsa esperança para ninguém. Não adianta pensar que vai ser a solução para tudo, espero que seja, mas acho que não será. Então, é preciso ter muita cautela, porque senão daqui a pouco vai se querer tomar fosfetanolamina para tudo, absolutamente para tudo. Volto a dizer, o melhor caminho é vencermos a burocracia, é facilitar todos esses estudos clínicos. Mas a minha sugestão é que, nesse momento, aqui não é terminativo, não é nessa comissão que esse projeto vai parar, ele é terminativo na CAIS, que a gente remeta à CAIS e que lá na CAIS a gente possa fazer mais audiência pública, mais encaminhamentos, mas digo, a preocupação do senador Aloysio Nunes é pertinente. Estamos abrindo uma exceção, mas também não é dado o direito de tirar a esperança, por menor que ela seja, de absolutamente ninguém, senhor presidente. Então, toda a cautela, todo o cuidado, perfeito. Não vamos vender uma falsa esperança para ninguém. Se ela funciona em alguns tipos de tumores, ótimo, excelente, que os estudos clínicos comprovem e passamos a distribuir, realmente disponibilizar para essas pessoas. Agora, dizer que vai funcionar para tudo, eu realmente tenho as minhas dívidas como os profissionais. Perfeito. Então, senhor presidente, cautela, cuidado, eu acho que é nossa obrigação também é nossa obrigação realmente manter a esperança daqueles que tentam se manter vivos. Agora, pior do que tudo isso, quem mata mais do que tudo isso é a omissão do nosso Estado. O Estado brasileiro, quando se omite a não dar a hemodiálise necessária para os pacientes, não fornecer o transplante também necessário nos seus pacientes. No meu estado, o estado de Sergipe, no meu estado, nós temos o aparelho de radioterapia do século passado, da época que Serra era ministro. O aparelho quebra dia sim, quebra dia não, quebra dia sim, dia não. Não é por falta de dinheiro. O governo federal já mandou dinheiro para a construção do Hospital do Câncer de Sergipe. As pessoas morrem porque ainda temos gestores irresponsáveis, gestores insensíveis, gestores desumanos e que não colocam no lugar do outro. Então, não é por falta de dinheiro. Então, a omissão do Estado é causa de genocídio nesse país também. A omissão do Estado, veja o que está acontecendo, veja com os renais crônicos, veja o que está acontecendo com a oncologia, veja o que está acontecendo com o Zika. Nós conhecemos a história do Aedes aegypti, como o próprio nome dele diz, desde o Egito Antigo. E não se explica, em pleno século XXI, permitir que uma geração de brasileiros nasça com um crânio menor, com uma massa encefálica. Isso é omissão do Estado. Isso é omissão do Estado. É incompetência do Estado. Isso mata também, como mata no trânsito, como mata nas ruas, e nós temos que estar com um olhar para todos. Então, senhor presidente, cautela, faz bem e é nossa obrigação também, mas não devemos, por menor que seja, e com o cuidado necessário e com as diretrizes necessárias, realmente dar esperança àqueles que querem se agarrar a algum tipo de esperança. Agora,
Vamos tomar cuidado para não vender uma falsa esperança e não sejamos divulgadores disso. Ok, esse projeto vem da Câmara dos Deputados, tendo como autor o deputado Adelmo Carneiro Leão e outros. Como ele vem da Câmara, ele não será terminativo na CAS, ele será terminativo no plenário. Vamos à votação. Só antes de fazer, só para defender a matéria aí como Mas relator. já foi defendido. Não, então vamos para a votação. Então, vai. Então, o senhor senador... Antes da votação, eu gostaria que o senador Aloysio revesse, entendeu, a posição dele, o respeito à decisão dele. Então, eu gostaria que ele revesse, porque tudo isso já podia ter sido concluído se o governo do Estado de São Paulo não tivesse sido tão frouxo, tão lento, tão devagar, porque quem descobriu tudo isso foi a USP, que é a Universidade Estadual do Estado de São Paulo. Bom, encerrada a discussão, vamos à votação. Quem estiver conforme o relatório do senador Cassol, permaneça como está. E temos uma dissidência, ou duas, uma, né? Uma. Então, aprovado por maioria com dissidência do senador Aloysio. A matéria vai para